Se ela não tivesse desobedecido naquele dia, a filha do milionário estaria morta. A frase ficou gravada na memória de Helena. Tudo começou com o som de vidro se quebrando, seguido pelo silêncio aterrorizante de um corpo caindo. A menina de 8 anos, imóvel no chão, e uma equipe de empregados paralisada pelo medo. Apenas a nova faxineira ousou quebrar todas as regras para salvá-la, mas seu ato de coragem está prestes a desenterrar um passado que ela jurou esquecer. Se essa faísca de história já acendeu sua curiosidade, junte-se à nossa comunidade de contadores de histórias. Sua inscrição é o combustível que nos move. Deixe seu like para sabermos que estamos no caminho certo e ative o sino, pois o próximo conto pode ser aquele que você estava esperando a vida toda para ouvir. O som foi seco, definitivo. Um copo de cristal feito em pedaços contra o frio mármore da mansão Menezes. Segundos depois, um silêncio ainda mais assustador tomou a sala, quebrado apenas pelo baque surdo de um corpo pequeno desabando. Laura, a única filha de Arthur Menezes, com apenas 8 anos, jazia imóvel no chão. Seus cílios longos e escuros pareciam asas de borboleta quebradas sobre a pele pálida, quase translúcida. Um tremor quase imperceptível em seus lábios, que perdiam a cor rosada. Era o único sinal de que a vida lutava para não abandoná-la. O pânico explodiu como uma bomba silenciosa. Uma das criadas soltou um grito abafado, outra levou as mãos à boca, os olhos arregalados de horror. Julião, o mordomo, um homem cuja vida era regida pela ordem e pelo protocolo, ficou paralisado, a mente incapaz de processar uma variável tão caótica. Só conseguia repetir a mesma ordem inútil e absurda. Liguem para o Senhor, liguem para o médico particular. Mas ninguém se movia, ninguém reagia, petrificados pelo terror de tomar a decisão errada. Helena, a nova faxineira, sentiu o coração martelar no peito com uma força brutal. Deixou o espanador cair e correu em direção à menina, ignorando os olhares de pânico de seus colegas. Ajoelhou-se ao lado dela, o frio do mármore subindo por seus joelhos. Tocou-lhe a testa. Estava coberta por um suor gelado. Procurou o pulso no pequeno punho, sentindo apenas um fio de vida, uma batida fraca e irregular, que parecia o bater de asas de um pássaro preso. Foi nesse instante, com o silêncio da casa pesando sobre seus ombros, que ela compreendeu a verdadeira dimensão da tragédia. Laura estava se apagando, estava indo embora, e o medo dos adultos ao seu redor era o veneno que acelerava o processo. Um fogo antigo, uma força que ela pensava estar enterrada, acendeu-se dentro dela. Não havia tempo para protocolos, nem para médicos particulares que levariam uma eternidade para chegar. O tempo era medido em segundos, em respirações que se tornavam cada vez mais superficiais. "Temos que levá-la para um hospital, agora!" gritou Helena, sua voz ecoando na sala com uma autoridade que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Os outros empregados a olharam como se ela tivesse enlouquecido. A cozinheira, uma senhora mais velha que servia a família há décadas, sibilou. "Você está louca? O Sr. Menezes vai nos despedir a todos se você tocar nela. Ninguém toca na menina sem a permissão dele." Helena cerrou os dentes, a frustração e a raiva lutando dentro de si. Sabia que eles tinham razão. Conhecia a fama de seu patrão, um homem que controlava cada aspecto de sua vida e de sua casa com mão de ferro. Mas a imagem de Laura, tão frágil e indefesa, era mais forte do que qualquer ameaça. Esperar o milionário chegar, esperar o famoso médico da família cruzar a cidade, era sentenciar a menina. Era uma escolha impossível, mas em seu coração, ela já havia tomado a única decisão possível. Uma decisão que ela sabia lhe custaria tudo. Com as mãos trêmulas, mas movida por uma certeza visceral, ela passou os braços por baixo do corpo mole de Laura e a ergueu. O peso da menina, embora pequeno, quase a fez dobrar, mas ela se agarrou a ela com a força de uma leoa.
Helena, não! Gritou Julião, o mordomo, finalmente saindo de sua paralisia. Se você cruzar essa porta, esqueça seu emprego! Gritou outra das empregadas do fundo da sala. Helena, com a menina nos braços, virou-se para encará-los, os olhos brilhando com uma mistura de lágrimas e desafio. Prefiro perder meu emprego a carregar a culpa de ter perdido a vida desta menina, disse ela, cada palavra carregada de uma convicção inabalável. E sem olhar para trás, sem esperar, outra ameaça ela correu. Correu pelo imenso hall de entrada, seus passos desajeitados ecoando no mármore, empurrando a pesada porta principal com o ombro em direção ao mundo lá fora, em direção à única chance que restava para a pequena. A luz do sol a cegou por um instante. Correu pelo caminho de cascalho do jardim, os pés escorregando, o ar queimando seus pulmões. A rua, normalmente tranquila e arborizada, parecia um deserto, não havia ninguém. O pânico começou a sufocá-la, mas então, como um milagre improvável, ela viu um velho táxi amarelo virando a esquina. Sem pensar, ela se jogou na rua, levantando uma mão em um gesto de súplica desesperada. O carro freou com um chiado de pneus, o motorista colocando a cabeça para fora da janela para gritar com ela. Mas suas palavras morreram quando ele viu a menina pálida nos braços de Helena. Para o hospital, por favor, rápido, ela implorou, a voz quebrada pelo esforço e pelo medo. É uma emergência. O taxista, um homem de rosto curtido, pela vida, viu a urgência em seus olhos e, sem fazer perguntas, abriu a porta. Enquanto o táxi se afastava em alta velocidade, deixando para trás a imponente fachada da mansão Menezes, Helena se aninhou no banco de trás, abraçando Laura com todas as suas forças. A cabeça da menina pendia inerte sobre seu ombro. A cor de seus lábios havia se tornado um preocupante tom azulado. Helena sussurrava em seu ouvido, uma ladainha de súplicas e promessas. Aguenta, minha pequena valente, resista um pouco. Mas já estamos quase chegando. As lágrimas se misturavam ao suor em seu rosto. Não pensava em seu emprego. Não pensava no milionário furioso que certamente já havia sido alertado. Pensava apenas no pulso fraco que sentia contra seu peito. Um pulso que lutava para não parar. O que Helena não sabia era que, com aquele ato de desobediência e amor desesperado, ela não estava apenas desafiando o homem mais poderoso que já conhecera, mas também estava prestes a desenterrar os fantasmas de seu próprio passado. O interior do táxi cheirava a cigarro velho e pressa. Cada semáforo fechado era uma tortura, cada buzina de outro carro, uma ofensa. Helena sentia a respiração de Laura cada vez mais superficial, quase um suspiro entrecortado. O pânico era uma fera que arranhava sua garganta, mas ela o mantinha sob controle, concentrada em transmitir à menina uma calma que não sentia. Ela acariciava o rosto pálido de Laura, afastando uma mecha de cabelo de sua testa úmida. O vestidinho da menina, antes impecável, agora estava amassado e sujo. O contraste entre a riqueza daquela roupa e a fragilidade da vida que ela continha era devastador. O motorista olhava para ela pelo retrovisor, seus olhos transmitindo uma mistura de pena e preocupação. Ele não sabia a história, mas entendia a linguagem universal do desespero de uma mulher lutando pela vida de uma criança. E isso era o suficiente para fazê-lo ignorar todos os sinais de trânsito. O hospital surgiu no final da avenida como um farol em meio à tempestade. Era um hospital público, grande e caótico, o único que ela sabia que estaria perto o suficiente. O táxi freou bruscamente na entrada da emergência. Eu não tenho dinheiro agora, mas eu juro que volto para pagar o senhor, disse Helena, já abrindo a porta. O motorista apenas acenou com a cabeça. Vá, senhora, apenas salve a menina. Deus te acompanhe. Helena saiu quase caindo com Laura em seus braços e correu em direção às portas de vidro. Socorro! Uma criança! Ajuda, por favor! Ela gritou com toda a força que lhe restava.
2 enfermeiros vieram correndo com uma maca, seus rostos sérios e focados. Eles a deitaram com cuidado, enquanto um deles já verificava seus sinais vitais, fazendo perguntas rápidas que Helena mal conseguia processar em meio ao caos. "O que aconteceu?" perguntou um dos enfermeiros enquanto corriam para dentro. "Ela desmaiou. Não está respirando bem. O pulso está muito fraco." A voz de Helena era um fio, quebrada pela corrida e pelo choro contido. "Eu não sei o que ela tem, mas está piorando a cada segundo." Eles entraram na área restrita da emergência e uma enfermeira mais velha a barrou, colocando uma mão firme em seu peito. "A senhora não pode passar. É a mãe?" A pergunta a atingiu como um soco. "Não," ela sussurrou, baixando o olhar, sentindo o peso de seu uniforme simples. "Eu sou a empregada da casa." A enfermeira a mediu de cima a baixo, a expressão se tornando mais fria, mais burocrática. "Então, aguarde. Na sala de espera. Precisamos de um responsável para preencher a ficha." Helena foi deixada para trás. O som dos passos apressados e das portas se fechando, ecoando em seus ouvidos, impotente e sozinha. A sala de espera do hospital público era um universo à parte, um purgatório de ansiedade e cheiro de desinfetante. Helena se encolheu em uma cadeira de plástico laranja, sentindo-se invisível. Ninguém olhava para ela, ninguém lhe dirigia a palavra. Era apenas mais um rosto anônimo na multidão de desesperados. As horas se arrastavam, cada tic-tac do relógio na parede era um martelo em sua cabeça. Ela tentava rezar, mas as palavras não vinham. Só conseguia pensar em Laura, no rostinho pálido, nos lábios arroxeados. A imagem a assombrava, misturando-se com outras imagens, de outros corredores, de outras emergências, de um tempo que ela lutava para esquecer. A culpa começou a se instalar. E se ela tivesse se enganado? E se tivesse piorado a situação da menina ao movê-la? A dúvida era um veneno lento, corroendo a certeza que a fizera agir com tanta coragem minutos atrás. O som de pneus cantando no asfalto e portas batendo com força anunciou a chegada da comitiva da mansão. Julião, o mordomo, entrou na sala de espera como um furacão, o terno impecável agora amassado e manchado de suor. Seus olhos encontraram Helena e a fuzilaram com desprezo. "Sua insensata!" ele sibilou, aproximando-se a passos largos, sem se importar com as outras pessoas ao redor. "Você tem ideia do que fez? Um hospital público, este lugar. O senhor Menezes vai acabar com você. Ele vai te processar até você não ter nem o nome para se chamar." As palavras dele eram chicotadas. A cozinheira e outra faxineira estavam logo atrás, os rostos uma mistura de medo e acusação. Para eles, Helena não era uma heroína. Era a louca que tinha quebrado a regra mais sagrada daquele universo. A de nunca, jamais, tomar uma decisão que pertencia ao patrão. "O médico particular já estava a caminho", continuou Julião. Assíduo-se a voz baixa, mas vibrando de raiva. "O melhor especialista da cidade, e você atrás para este açougue. Você a expôs a riscos, a infecções. Se acontecer alguma coisa com a menina Laura, a culpa será sua. Apenas sua." Helena o ouvia em silêncio, absorvendo cada acusação. Ela não tinha forças para se defender. Talvez ele estivesse certo. Talvez seu impulso tivesse sido um erro fatal. O medo que sentia por Laura agora se misturava ao medo paralisante de Arthur Menezes. Ela conhecia a fama dele. Um homem que construiu um império sobre as ruínas de seus concorrentes. Um homem que não perdoava erros, que não tolerava desobediência. E ela não tinha apenas desobedecido, tinha sequestrado sua filha em uma afronta direta à sua autoridade. Enquanto Julião falava, a voz dele começou a se afastar na mente de Helena. O cheiro do hospital, a luz branca, o pânico no ar, tudo a transportou para outro tempo, para uma vida que ela havia enterrado. Ela se viu novamente em um corredor como aquele, mas
vestindo um uniforme branco e limpo de enfermeira. Viu o rosto de outro menino com febre alta, lutando para respirar. Lembrou-se de ter alertado o médico de plantão, o famoso Dr. Morales, de que a dose do medicamento estava errada. Lembrou-se de como ele a ignorou, com um sorriso arrogante, dizendo para ela se ater a dar banho nos pacientes e deixar as decisões importantes para quem estudou para isso. A memória era tão vívida que ela sentiu o mesmo gosto amargo na boca, a mesma impotência. Naquela noite, anos atrás, o menino não resistiu. Uma simples infecção de garganta, tratada com a medicação errada, levou-o a um choque anafilático fatal. Helena, devastada pela culpa e pela raiva, decidiu que não ficaria em silêncio. Reuniu as provas, os registros, o testemunho de outra colega. Levou tudo à diretoria do hospital, acreditando ingenuamente na justiça. Mas o Dr. Morales não era um médico qualquer. Era filho de um dos maiores acionistas do hospital, um homem com tentáculos em toda a cidade. E o sistema, com seus dentes de aço, se fechou para proteger um dos seus. A verdade não importava. O que importava era o poder, o status, o dinheiro. A consequência foi brutal. Em menos de uma semana, Helena foi acusada de insubordinação, de falsificar registros, de ter um histórico de instabilidade emocional. A colega, que prometeu testemunhar a seu favor, misteriosamente, foi transferida para outra cidade e nunca mais atendeu suas ligações. Helena foi demitida, sua licença de enfermagem cassada por um comitê de ética que nem sequer a ouviu de verdade. Ela perdeu tudo: a carreira que amava, sua reputação, sua dignidade. De uma enfermeira promissora, tornou-se uma pária, uma louca que ousou desafiar os deuses de jaleco branco. E foi assim que aprendeu a lição mais dura, a de que, às vezes, ter razão é o caminho mais rápido para a destruição. De volta ao presente, a lembrança daquele trauma, em vez de paralisá-la, trouxe-lhe uma clareza inesperada. Ela levantou o rosto e encarou Julião, que ainda a repreendia. Mas ela não via mais um mordomo assustado. Via um reflexo de todo o sistema que a esmagou. O medo da autoridade, a obediência cega, a covardia disfarçada de prudência. E ela se recusou a sentir medo novamente. Eu já perdi tudo uma vez por fazer o que era certo, Julião, ela disse, a voz surpreendentemente firme. Não tenho mais nada a perder. A vida daquela menina vale mais do que qualquer emprego, do que qualquer patrão. O mordomo recuou, chocado com a súbita mudança em sua postura. Pela primeira vez, ele viu que por trás da faxineira humilde havia uma mulher que já tinha enfrentado o inferno e sobrevivido. Foi nesse exato momento que a tempestade chegou. Arthur Menezes entrou na sala de espera como uma força da natureza. O terno escuro parecia uma armadura, o rosto uma máscara de fúria contida. 2 seguranças o flanqueavam e o diretor do hospital vinha logo atrás, quase correndo para acompanhá-lo, a cabeça baixa em um gesto de subserviência. A sala inteira prendeu a respiração. O ar ficou pesado, elétrico. Arthur não olhou para ninguém. Seus olhos de predador varreram o ambiente e se cravaram em um único ponto, em Helena. Ele caminhou em sua direção, os passos lentos e deliberados, cada um ecoando no silêncio mortal que se instalara. A cada passo que ele dava, o mundo de Helena parecia encolher, até que só restassem ela e a fúria daquele homem. Ele parou a 1 metro de distância dela. Era alto, imponente, e sua sombra a cobria por completo. Ela teve que levantar a cabeça para encará-lo e se recusou a desviar o olhar. Ele não gritou. Sua voz, quando saiu, foi pior do que um grito. Foi um sussurro baixo e perigoso, carregado de um poder que poderia esmagá-la sem fazer nenhum esforço. "Quem é você?" ele perguntou, cada sílaba pingando desprezo. A pergunta não era sobre o nome dela, era sobre sua posição no universo, sobre sua insignificância, sobre a audácia de uma criatura tão pequena ter ousado interferir na
órbita de um planeta como ele. O mundo prendeu a respiração, esperando a resposta que selaria o destino daquela mulher. Helena sustentou o olhar de Arthur, o medo se transformando em uma estranha calma. "Meu nome é Helena", ela respondeu, a voz clara, sem tremer. "E eu sou a mulher que trouxe a sua filha para o hospital." A simplicidade da resposta, desprovida de qualquer submissão, pareceu enfurecê-lo ainda mais. Ele deu um passo à frente, o corpo tenso, a presença dele preenchendo todo o espaço. "Você é uma empregada, uma faxineira. Quem te deu o direito de tomar qualquer decisão sobre a minha filha? Você a tirou da segurança da casa dela, a colocou em um táxi imundo e a trouxe para este lugar contra as ordens de todos. Cada segundo do seu ato de insubordinação foi um risco que eu não te autorizei a correr. Cada palavra era uma acusação, uma tentativa de colocá-la em seu devido lugar, o lugar de alguém insignificante que não tem o direito de agir, apenas de obedecer. Eu me atrevi porque ninguém mais fez nada", ela retrucou, a voz ganhando uma força que vinha de um lugar profundo e antigo de sua alma. "Eu me atrevi porque vi a vida dela se esvaindo enquanto todos os outros se preocupavam com protocolos e com a sua fúria. E eu me atrevi, Sr. Menezes, porque prefiro carregar o peso do seu ódio para o resto da minha vida a carregar a culpa de ter assistido a uma criança morrer por covardia." O Sr. Menezes foi dito com uma ironia sutil, uma devolução da formalidade que ele usava para diminuí-la. O corredor inteiro parecia ter prendido a respiração. A faxineira não estava apenas respondendo ao milionário, estava o desafiando em seu território diante de sua corte de funcionários amedrontados. A tensão era tão espessa que podia ser cortada. Arthur abriu a boca para responder, o rosto vermelho de uma fúria que ele mal conseguia conter. Mas nesse exato momento, uma porta se abriu e um médico de meia idade, com o rosto cansado e o pijama cirúrgico manchado, saiu da área de emergência. Ele ignorou a todos e se dirigiu diretamente a Arthur. "Sr. Menezes?" ele perguntou, a voz grave. "Sou eu", Arthur respondeu, virando-se bruscamente, a raiva ainda vibrando em seu corpo. O médico suspirou, passando a mão pela testa. "Sou o Dr. Andrade, chefe da pediatria de emergência. Preciso falar com o senhor sobre sua filha." O mundo pareceu parar. O destino de Laura, e consequentemente o de Helena, estava prestes a ser anunciado por aquele homem de aparência exausta. A sua filha sofreu uma crise hipoglicêmica severa. O médico começou sem rodeios. O nível de açúcar no sangue dela caiu a um ponto crítico, o que a fez perder a consciência. Pelo que pudemos apurar, isso foi uma reação a uma condição rara que ela tem. Uma forma de intolerância a uma proteína específica, que ainda estamos investigando. Ele fez uma pausa, olhando de Arthur para Helena. "Eu preciso ser muito claro com o senhor. A decisão de trazer a menina para cá, no exato momento em que foi feito, salvou a vida dela. Se vocês tivessem esperado mais 30 minutos, talvez mais 20, ela teria entrado em um coma do qual, muito provavelmente, não conseguiríamos mais tirá-la." A revelação caiu no corredor como uma bomba, estilhaçando o orgulho de Arthur em 1000 pedaços. Arthur ficou sem palavras. O cérebro, acostumado a processar dados e prever resultados, simplesmente travou. Ele não conseguia formular uma resposta. Sua fúria, sua certeza, sua autoridade, tudo se dissolveu no ar, substituído por um vazio gelado e pela imagem aterrorizante de sua filha morrendo enquanto ele, em sua arrogância, esperava pelo melhor especialista da cidade. Ele olhou para Helena, a mulher que ele tinha acabado de humilhar, de ameaçar, a mulher que ele via como uma empregada miserável, e a verdade o atingiu com a força de um soco. Ela estava certa, ele estava errado. E a vida de sua filha tinha dependido da coragem dela de desafiá-lo.
A gratidão lutava com a humilhação. Dentro dele, uma batalha silenciosa e brutal. O doutor Andrade, alheio à tempestade interna de Arthur, continuou, virando-se para Helena com um olhar de respeito profissional. A senhora, ele disse, mudando o tratamento, nos deu uma descrição dos sintomas. O suor frio, o pulso fraco, os lábios arroxeados, com uma precisão que foi crucial para nosso diagnóstico rápido. Ajudou-nos a ganhar minutos preciosos. A senhora tem alguma formação na área da saúde? A pergunta fez Julião e os outros. Empregados arregalarem os olhos. Helena apenas balançou a cabeça negativamente, o rosto ainda manchado de lágrimas. Não, doutor. Eu apenas prestei atenção. A resposta simples, cheia de uma humildade que contrastava com a magnitude de seu feito, apenas aumentou a admiração do médico e a confusão de Arthur. Depois que o médico se retirou para continuar o tratamento, o silêncio que se instalou entre Arthur e Helena era diferente. Não era mais o silêncio da fúria, mas o silêncio desconfortável da verdade. A raiva dele tinha se esvaído, dando lugar a uma mistura tóxica de gratidão, vergonha e orgulho ferido. Ele, o grande Arthur Menezes, devia a vida de sua única filha à faxineira que ele desprezava. A dívida era impagável, e isso o enfurecia. Pedir desculpas estava fora de questão. Seu orgulho era uma fortaleza impenetrável. Atacá-la agora seria monstruoso. Então ele ficou ali, preso em seu próprio labirinto emocional, incapaz de avançar ou recuar. Helena, percebendo a guerra silenciosa, nos olhos dele, decidiu dar-lhe uma saída. Ela não queria sua gratidão, nem seu pedido de desculpas. Só queria que a menina ficasse bem. O que importa agora é que ela está viva, senhor, ela disse, a voz suave, sem nenhum traço de triunfo. É a única coisa que importa. A frase simples e generosa foi como uma tábua de salvação. Ela estava tirando o foco deles e colocando-o de volta em Laura. Estava permitindo que ele saísse daquela situação sem ter que se render completamente. Estava lhe dando a chance de ser pai, em vez de ser o homem que estava errado. Arthur se agarrou àquela oportunidade. Sem olhá-la diretamente, ele sacou o celular e começou a dar ordens, a voz novamente firme, no controle. Quero minha filha transferida para o Sírio-Libanês. Agora, preparem a suíte presidencial. Quero uma junta médica com os melhores pediatras do país esperando por ela. Não me importa o custo. Ele estava de volta ao seu elemento, movendo o mundo com seu poder e seu dinheiro. Era sua forma de recuperar o controle, de consertar a situação. Era mais fácil organizar uma transferência hospitalar complexa do que dizer duas palavras simples. Muito obrigado. Helena apenas observou, entendendo que a batalha pela vida de Laura tinha sido vencida, mas a guerra contra o orgulho daquele homem estava longe de terminar. Horas mais tarde, o cenário era outro. Um quarto luxuoso no melhor hospital de São Paulo. Máquinas de última geração, lençóis de algodão egípcio e um silêncio que o dinheiro podia comprar. Laura dormia, agora estável, o rosto sereno. Arthur estava sentado em uma poltrona de couro, lendo relatórios financeiros no tablet, fingindo uma normalidade que não sentia. E Helena estava ali, em uma cadeira simples ao lado da cama, recusando-se a sair. Ele não tinha tido coragem de mandá-la embora. Ela, por sua vez, sentia que sua promessa ainda não estava cumprida. A tensão entre os dois preenchia o quarto luxuoso. Eram dois estranhos, de mundos opostos, unidos à força pelo amor a uma menina que dormia entre eles. A decisão final veio da própria Laura. No final da tarde, ela começou a despertar. Abriu os olhos lentamente, a visão embaçada. Sua mãozinha se moveu sobre o lençol, procurando algo. Seus lábios se moveram, formando uma única palavra, um sussurro fraco, mas perfeitamente claro. Ela não disse papai, ela disse Helena. O som, tão baixo, atingiu Arthur como um trovão.
Ele levantou o olhar do tablet, o rosto paralisado. Sua filha, ao acordar de um pesadelo, de quase morte, a primeira pessoa que procurou, a primeira presença que desejou, não foi a dele. Foi a da mulher que ele tinha tentado, com todas as suas forças, esmagar e descartar. O orgulho dele, já ferido, recebeu ali o golpe de misericórdia. A palavra Helena, dita pela filha, ecoou na mente de Arthur como um veredito. Não era apenas um nome, era uma escolha, uma sentença. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu completamente impotente. Construíra um império, dobrava mercados à sua vontade, comprava o silêncio e a lealdade com a mesma facilidade com que assinava um cheque. Mas ali, naquele quarto de hospital asséptico, seu poder era inútil. Ele olhou para Helena, que acalmava Laura com um sussurro suave, e não viu mais a empregada que o desafiou. Viu uma presença maternal, uma calma e uma segurança que ele, o pai, com toda a sua fortuna, não soubera dar. Viu o fantasma de sua própria ausência, a prova viva de que ele tinha falhado na única coisa que realmente importava. A dor daquela constatação era mais aguda do que a perda de qualquer negócio. Ele se afastou da cama, caminhando até a janela, e a imagem de sua falecida esposa, Helena, invadiu seus pensamentos. Após a morte dela, ele se afundou no trabalho como um náufrago se agarra a um destroço. O trabalho era lógico, previsível. O lucro era uma métrica clara de sucesso. Ele acreditava, com uma convicção cega, que ao construir um império, estava construindo uma fortaleza para proteger Laura. Deu a ela a melhor casa, as melhores roupas, os brinquedos mais caros, os médicos mais renomados. Acreditava que o amor podia ser delegado, terceirizado, comprado. Pensava que prover era o mesmo que estar presente. E agora, a voz fraca de sua filha, chamando por outra mulher, mostrava o quão desastrosamente errado ele estava. Ele tinha dado a Laura tudo, exceto o que ela mais precisava: ele. Uma lembrança específica o atingiu com a força de um soco. Uma tarde de domingo, anos atrás, Helena o encontrou em meio a papéis e planilhas. Ela se sentou em seu colo, afastou os relatórios e disse, com aquela doçura séria que só ela tinha: Arthur, a coisa mais importante que podemos dar a Laura não é a sua fortuna, é o seu tempo. Um dia, esses papéis não vão se lembrar do calor da sua mão, mas ela sim. Ele a beijara. Prometera que diminuiria o ritmo, mas nunca cumpriu. A urgência dos negócios, a adrenalina de mais uma aquisição, sempre pareciam mais importantes. Agora, as palavras voltavam como uma profecia, uma acusação. Ele tinha acumulado uma fortuna em papéis que não se lembravam dele e quase perdera a filha que precisava de seu tempo. Ele se virou e observou Helena. Começou a analisá-la, não como um patrão, mas como um estrategista tentando entender a tática do oponente. O que ela fazia que ele não fazia? A resposta era assustadoramente simples. Ela ouvia. Quando Laura resmungava, Helena não a mandava ficar quieta, perguntava o que ela sentia. Quando a menina se recusava a comer, ela não a forçava. Perguntava do que ela sentia vontade. Ela não dava ordens, oferecia escolhas. O método dela não era um método, era atenção, era presença. Era um respeito genuíno pela pequena pessoa que existia ali e não apenas pelo herdeiro de um império. Era tudo o que Helena sempre tentou lhe ensinar e que ele, só agora, através dos olhos de uma estranha, começava a compreender. Uma montagem de suas falhas como pai passou por sua mente. As festas de aniversário em que ele aparecia apenas na hora do bolo para a foto. As apresentações da escola que ele assistia, respondendo e-mails no celular. As noites em que chegava em casa e encontrava a filha já dormindo e sentia um alívio secreto por não ter que lidar com as conversas difíceis, com a tristeza que os olhos dela carregavam. Cada presente caro que ele comprava era, na verdade,
um suborno para sua própria consciência, uma tentativa de preencher com objetos o vazio que sua ausência criava. Ele não era um pai, era um patrocinador, e o preço daquela negligência estava sendo cobrado agora, na preferência de sua filha por uma mulher que lhe dava o que o dinheiro não podia comprar: afeto genuíno. Seu celular vibrou. Era o diretor do hospital público, o primeiro para onde Laura foi levada. Arthur atendeu, a voz áspera. "O que foi?" "Senhor Menezes, desculpe o incômodo", disse o homem do outro lado da linha, a voz nervosa. "Mas achei que o senhor gostaria de saber. Após o incidente de ontem e a forma como a senhora Helena agiu, algumas enfermeiras do turno antigo criaram coragem. Elas vieram à minha sala hoje. Estão dispostas a testemunhar, a reabrir a investigação sobre o caso do Dr. Morales. O caso que envolveu a Helena anos atrás." Arthur ficou mudo. O ato de coragem de Helena não tinha apenas salvado sua filha, estava causando um terremoto em um sistema que ele conhecia tão bem, um sistema onde os poderosos sempre vencem. A notícia o atingiu de uma forma inesperada. Ele, Arthur Menezes, era um mestre naquele sistema. Sabia como mover as peças, como comprar o silêncio, como usar a influência para esmagar adversários. E Helena era uma vítima exemplar daquele mesmo sistema. Uma mulher cuja vida foi destruída porque ela não tinha as armas que ele possuía. A integridade dela não era apenas uma qualidade moral, era uma força disruptiva, capaz de inspirar coragem em outros, de abalar instituições que pareciam inabaláveis. Um respeito relutante, quase irritado, começou a brotar em seu peito. Aquela mulher, sem um centavo no bolso, sem nenhum poder aparente, tinha mais força de caráter do que a maioria dos homens que se sentavam em sua mesa de reuniões. Ele voltou para o quarto no hospital privado. Laura dormia. Helena estava sentada na poltrona, lendo um livro infantil em voz baixa para que a menina ouvisse mesmo em sonhos. Ele a olhou com outros olhos. Não via mais a empregada, nem a salvadora de sua filha. Via uma mulher de uma fibra moral impressionante, uma guerreira silenciosa, que fora derrotada, mas não destruída, e sentiu uma conexão estranha com ela. Não de gratidão, não de pena, mas de um reconhecimento. Ele, o predador, reconhecia nela a força de uma sobrevivente. E pela primeira vez, sentiu uma vontade genuína de entender a história por trás daquela força, a fonte daquela coragem que ele mesmo, com todo o seu poder, não sabia se possuía. Ele se aproximou, o som de seus sapatos de couro abafado pelo tapete. Esperou que ela terminasse a página e então, com uma humildade que não sabia que tinha, pediu: "Me conte", disse ele, a voz baixa, "me conte a história toda, o que aconteceu com você naquele hospital." Ele não estava dando uma ordem, estava fazendo um pedido. E naquele pedido havia um reconhecimento implícito de que ela tinha uma história que merecia ser ouvida, que ela era alguém, não apenas a empregada. Ele estava, sem perceber, renunciando ao seu poder e se colocando na posição de ouvinte, algo que não fazia há muito, muito tempo. Helena hesitou. Falar sobre aquilo era como tocar em uma ferida aberta com um ferro em brasa. Ela tinha passado anos construindo uma casca grossa ao redor daquela memória para poder sobreviver. Reviver tudo, especialmente para ele, o homem que encarnava o poder que a esmagou, parecia uma tortura. Mas então ela olhou para o rosto dele. A fúria tinha desaparecido, a arrogância tinha se dissipado. O que restava era uma curiosidade crua, uma vulnerabilidade que ela não esperava ver. E ela entendeu que, para que ele pudesse entender sua filha, talvez precisasse primeiro entender a mulher que a salvara. E com a voz embargada, ela começou a falar. Ela contou tudo. O nome do menino, a cirurgia simples, o erro grosseiro do Dr. Morales. Contou como encontrou as provas, como o médico tentou suborná-la.
como a diretoria a tratou como lixo. Descreveu as ameaças veladas, a perda do emprego, a humilhação de ter sua licença cassada. Falou sobre a dificuldade de encontrar trabalho, sobre como seu nome foi manchado, sobre a necessidade de esconder seu passado para poder conseguir um emprego de faxineira e simplesmente sobreviver. Ela falou sem autopiedade, apenas relatando os fatos com uma precisão dolorosa. Ela não estava pedindo a compaixão dele. Estava apenas, finalmente, dando voz à sua verdade, a verdade que o sistema tinha tentado sufocar por tanto tempo. Arthur ouviu cada palavra, sem se mover, sem interromper. A história dela era um espelho sombrio de seu próprio mundo. Ele reconhecia os nomes, os sobrenomes, os círculos de poder. Entendia perfeitamente como uma teia de influências podia ser tecida para proteger um dos seus e destruir um estranho. E a constatação mais perturbadora de todas foi a de que ele mesmo, em outra situação, poderia ter sido um daqueles homens na sala de reuniões. Poderia ter sido um daqueles que, por conveniência ou por lealdade à sua classe, teria escolhido esmagar a verdade em vez de defendê-la. O pensamento o encheu de uma vergonha que ele nunca sentira antes. Quando ela terminou, o silêncio no quarto era pesado, denso. Então, ele olhou para ela e fez uma promessa. Uma promessa que mudaria tudo. Aquele médico, ele disse, a voz fria como aço. O Dr. Morales, ele vai pagar pelo que fez, eu garanto. A promessa de Arthur pairou no ar, tão pesada e inacreditável quanto a própria tragédia que a originou. Helena o olhou chocada, uma parte dela querendo acreditar, a outra treinada pela vida a desconfiar, esperando o truque. O senhor precisa fazer isso. Não, ela sussurrou, a voz ainda fraca. Essa não é a sua briga. Arthur a encarou, e pela primeira vez ela viu algo em seus olhos que não era poder nem raiva, mas uma resolução sombria. Quando a vida da minha filha esteve em jogo, você fez da sua briga. Agora, a sua dignidade é a minha. O uso da palavra dignidade, em vez de vingança ou justiça, a tocou profundamente. Ele não estava oferecendo uma esmola de poder, estava reconhecendo o valor que o mundo tentou tirar dela. Naquele momento, uma frágil aliança foi forjada, não entre patrão e empregada, mas entre dois sobreviventes. Arthur não esperou. Ali mesmo, no corredor do hospital, diante dos olhos curiosos da equipe, ele pegou o celular e fez uma ligação para o chefe de seu departamento jurídico, um dos escritórios de advocacia mais temidos do país. A voz dele era desprovida de qualquer emoção, cirúrgica e letal. Bernardo, quero que você reabra o caso de negligência médica contra um certo Dr. Morales, arquivado há 5 anos. A testemunha principal é Helena Ramírez. Ele fez uma pausa, ouvindo a resposta do outro lado. Não me importam os custos, os recursos ou as influências dele. Usem tudo o que tiverem. Quero cada prontuário, cada testemunha, cada erro que ele já cometeu exposto à luz do dia. Considere isso a prioridade máxima da firma. Desligou o telefone. A semente da virada tinha sido plantada. O poder que antes esmagara Helena agora, de forma irônica, se tornara sua maior arma. Com a tensão entre os adultos dissipada, o quarto do hospital se transformou em um santuário de cura. A melhora de Laura foi notável. A presença constante de Helena, agora sancionada pelo pai, era o melhor dos medicamentos. Arthur, por sua vez, começou a participar de forma desajeitada. Ele tentava ler histórias para a filha, mas sua voz de negócios era muito dura para contos de fadas. Tentava ajudá-la a comer, mas acabava derrubando mais sopa na cama do que na boca dela. Helena, com uma paciência infinita, o guiava. Fale mais baixo, como se estivesse contando um segredo, ela o aconselhava. Segure a colher com mais leveza. E ele, o homem que nunca aceitou conselhos de ninguém, a ouvia. Estava aprendendo a ser pai.
E sua professora era a mulher que ele, dias antes, queria destruir. Alguns dias depois, Laura recebeu alta. O retorno para a mansão foi tenso. Arthur insistiu que Helena fosse com eles, não como empregada, mas como acompanhante de Laura, até que a menina estivesse completamente recuperada. Você ficará em um dos quartos de hóspedes, ele decretou, uma ordem que era, na verdade, um pedido desajeitado. Para Helena, a ideia de dormir sob o mesmo teto que aquele homem, em um quarto luxuoso, era desconcertante. Mas recusar significaria abandonar Laura, e isso era impensável. Ela aceitou, sentindo-se uma estranha em um planeta desconhecido, sem saber que sua presença estava prestes a reconfigurar todas as leis daquele universo particular. A reação dos funcionários à nova dinâmica foi um espetáculo silencioso. Ver Helena, a ex-faxineira, sendo instalada em um quarto de hóspedes no andar principal, foi um choque que abalou a rígida hierarquia da mansão. Julião, o mordomo, andava pelos corredores com a expressão de quem viu uma assombração. As outras empregadas sussurravam nos cantos, os olhares variando entre a inveja, a admiração e o medo. Helena não era mais uma delas, mas também não era uma patroa. Ela existia em um limbo estranho, uma categoria que ninguém sabia nomear. Era a protegida do patrão, a heroína da menina, uma anomalia que quebrava todas as regras sociais daquele ambiente. E sua presença forçava todos a questionar as certezas que governavam suas vidas. Arthur, fiel à sua nova resolução, começou a passar mais tempo em casa. Ele cancelou jantares de negócios, delegou reuniões e, pela primeira vez, participou de uma refeição na grande mesa da cozinha, em vez de na sala de jantar formal e vazia. A cena era surreal. O bilionário, a ex-faxineira e a menina convalescente dividindo um prato simples de canja de galinha feita pela cozinheira. Ele fez perguntas a Laura sobre a escola, sobre seus desenhos, e com a ajuda de Helena, que traduzia os silêncios e incentivava as palavras, um diálogo frágil começou a ser tecido entre pai e filha. Arthur estava descobrindo que a comunicação não era como um negócio. Não se tratava de dar ordens e esperar resultados, mas de ouvir, de ter paciência, de estar simplesmente ali. Enquanto a paz florescia de forma precária dentro da mansão, a guerra do lado de fora começava a dar seus primeiros sinais. O Dr. Morales, ao ser notificado da reabertura do caso e ao descobrir o nome de Arthur Menezes por trás da ação, entrou em pânico. Ele conhecia o poder de Arthur, sua crueldade nos negócios, sua capacidade de destruir reputações. Usando seus contatos no mesmo círculo social de elite, ele tentou enviar um aviso. Um amigo em comum ligou para Arthur, com uma conversa casual sobre investimentos que terminou com um recado velado. Cuidado, Arthur. Às vezes, ao remexer em lama antiga, a gente acaba se sujando, e o Morales tem amigos muito leais. A ameaça era clara. A tentativa de intimidação teve o efeito contrário. O aviso não despertou o medo em Arthur, mas uma fúria fria e calculista. Ele, que por tanto tempo usara o medo como ferramenta, não tolerava que o usassem contra ele. Aquele recado confirmou que Morales era culpado e que estava com medo. Arthur ligou novamente para seus advogados. Eu não quero apenas que vocês ganhem o caso, ele disse, a voz como uma lâmina de gelo. Eu quero que vocês o aniquilem. Quero que a carreira dele, a reputação dele, tudo o que ele construiu sobre aquela mentira seja reduzido a cinzas. Não economizem em nada. A batalha não era mais apenas pela dignidade de Helena. Tinha se tornado uma questão de princípio para Arthur. Era sua nova identidade contra a velha ordem que ele mesmo representava. Desesperado, o doutor Morales decidiu mudar de tática. Se não podia intimidar o leão, talvez pudesse envenenar a gazela. Ele sabia que a força de Arthur vinha da convicção de Helena. Se conseguisse quebrá-la, talvez o caso todo desmoronasse. Ele contratou um intermediário,
um homem de aparência anônima, e o enviou à mansão com uma proposta. Uma oferta que ele acreditava que nenhuma mulher na posição de Helena seria capaz de recusar. Ele não entendia que a força de Helena não vinha do que ela tinha, mas precisamente do fato de que ela não tinha mais nada a perder, a não ser sua própria alma. E essa era a única coisa que ela não estava disposta a vender por preço nenhum. Numa tarde, enquanto Helena empurrava suavemente o balanço de Laura no jardim da mansão, o homem anônimo se aproximou. Ele foi educado, quase simpático. Disse que representava um benfeitor que se comoveu com sua história. Ele abriu uma maleta de couro e a colocou sobre o banco. Dentro, maços de notas de R$ 100, uma quantia que provavelmente resolveria todos os problemas financeiros de Helena pelo resto da vida. O Dr. Morales lamenta o mal-entendido do passado, disse o homem. Ele oferece isso como um pedido de desculpas. Tudo o que ele pede é que a senhora retire a queixa e esqueça essa história. Pense no futuro da menina. Com esse dinheiro, a vida de vocês pode ser outra. Helena olhou para o dinheiro. Viu ali o aluguel pago, o prato cheio, o fim das preocupações. Por um segundo, a tentação foi Vertigem. Mas então, ela olhou para Laura, que ria no balanço, o rosto iluminado pelo sol. E ela se lembrou do rosto do outro menino, o que não teve a chance de rir. Ela se lembrou da promessa que fez a si mesma, de nunca mais se calar. A oferta não era um pedido de desculpas, era um insulto. Era o mesmo sistema, a mesma arrogância, acreditando que tudo, até a memória de uma criança morta, tinha um preço. O medo que sentiu deu lugar a uma raiva fria e digna. Ela se levantou e encarou o homem. A pena, voz firme como nunca. Diga ao seu chefe, ela começou, que existem coisas que o dinheiro dele não pode comprar. O silêncio que ele comprou anos atrás custou a vida de um menino. O meu silêncio ele não pode pagar. O homem, surpreso com a recusa, tentou argumentar, mas a expressão no rosto de Helena o deteve. Ele fechou a maleta e se retirou em silêncio. Helena ficou ali, no meio do jardim, o corpo tremendo, mas o espírito mais forte do que nunca. Nesse momento, Arthur apareceu na varanda. Ele tinha visto toda a cena da janela de seu escritório. Ele caminhou até ela, o rosto indecifrável. Eu sabia que você faria isso, ele disse, a voz baixa, cheia de uma admiração que ele não tentou esconder. Agora vamos mostrar a eles o que o verdadeiro poder pode fazer. Enfrentar uma tentação e escolher o caminho certo, mesmo sendo o mais difícil. Quem nunca passou por isso? Se você já teve que tomar uma decisão baseada em seus valores, contra tudo e todos, conte sua história nos comentários. E se você quer ver como a coragem de Helena vai virar o jogo, se inscreva no canal. A força de uma pessoa pode sim mudar o mundo. A frase de Arthur, vamos mostrar a eles o que o verdadeiro poder pode fazer, não era uma promessa vazia. Foi o som da largada para uma guerra. Na manhã seguinte, a mansão se transformou em um quartel-general. Ele não acionou apenas seu exército de advogados, contratou uma equipe dos melhores jornalistas investigativos do país, pessoas acostumadas a desenterrar segredos de políticos e corporações. A missão era clara e brutal: mapear cada passo da carreira do Dr. Morales, cada cirurgia, cada paciente, cada negócio. Eu não quero apenas um processo, Arthur disse à equipe reunida em sua sala de jantar. A mesa agora coberta de arquivos, em vez de pratos de porcelana. Eu quero a verdade. E a verdade, quando bem documentada, é mais demolidora do que qualquer exército. Helena, sentada ao lado dele, ouvia tudo, sentindo uma mistura de medo e uma esperança que não ousava nomear. Ela se tornou a peça central da investigação. Passou dias inteiros em longas reuniões, revivendo cada detalhe doloroso do passado para os advogados e jornalistas.
Cada lembrança era como arrancar uma casca de uma ferida mal cicatrizada. Mas, pela primeira vez, ela não contava sua história para paredes de indiferença. Contava para pessoas que anotavam cada palavra, que cruzavam informações, que a tratavam não como uma louca, mas como a testemunha-chave de um crime. Arthur fazia questão de estar presente em muitas dessas sessões, não para interferir, mas para observar. Ele a via exausta, mas com uma dignidade inabalável, e a admiração que sentia por ela se aprofundava, transformando-se em algo mais complexo, mais protetor, que ele ainda não conseguia definir. A investigação começou a dar frutos rapidamente. A equipe descobriu outras duas famílias que, anos antes, haviam perdido parentes em cirurgia simples com o Dr. Morales e que, curiosamente, haviam aceitado acordos financeiros generosos para não levar os casos à justiça. Encontraram uma enfermeira-chefe, agora aposentada, que fora misteriosamente demitida um mês após o incidente relatado por Helena, por motivos de reestruturação. Contatada pelos jornalistas, a mulher, a princípio, se recusou a falar, o medo ainda presente em sua voz. Mas, ao saber que Arthur Menezes estava por trás da investigação, uma pequena fresta de coragem se abriu. O poder que antes a intimidara agora se tornava sua possível proteção. O padrão de silenciamento e corrupção em torno do médico começava a tomar uma forma nítida e assustadora. Dr. Morales sentiu o cerco se fechando. Seus amigos influentes, antes tão leais, começaram a se afastar, atendendo seus telefonemas com uma frieza burocrática. Ninguém queria comprar uma briga com o império de Arthur Menezes. Desesperado, Morales contra-atacou da única forma que sabia, pela mídia. Usando colunistas pagos, ele começou a vazar notas que pintavam Helena como uma ex-funcionária desequilibrada e vingativa, que estaria manipulando um milionário enlutado para conseguir dinheiro e destruir a carreira de um médico exemplar. As manchetes eram cruéis, cheias de insinuações sobre a sanidade e as verdadeiras intenções de Helena. Para o mundo, a narrativa se tornava a de uma mulher instável contra um profissional respeitado. A campanha de difamação atingiu Helena em cheio. Ver seu nome e sua história distorcidos daquela forma, impressos em jornais e sites, reabriu todas as suas feridas. A humilhação, a sensação de impotência, a vergonha, tudo voltou com uma força avassaladora. Por um momento, ela fraquejou. Trancou-se no quarto de hóspedes, o corpo tremendo, duvidando de tudo. Talvez estivesse errada em remexer no passado. Talvez estivesse apenas causando mais dor para si mesma e para Arthur. Talvez devesse simplesmente aceitar que, no jogo dos poderosos, pessoas como ela sempre perdem. A guerreira que enfrentou o medo no hospital e a tentação no jardim deu lugar à mulher quebrada que o sistema tinha criado anos atrás. Foi Arthur quem a encontrou. Ele bateu na porta e, sem esperar resposta, entrou. Viu-a sentada na beirada da cama, o rosto escondido entre as mãos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Ele não disse, fique calma, ou tudo vai ficar bem. Em vez disso, sentou-se ao lado dela, em silêncio por um longo tempo. Então, com a voz baixa e firme, ele disse, eles estão atacando você, Helena, porque você é a única coisa que eles não podem comprar nem controlar. A verdade, o barulho que eles fazem lá fora é o som do medo deles, não da sua fraqueza. Ele não ofereceu pena. Ofereceu-lhe uma perspectiva, e naquele momento de solidariedade silenciosa, a aliança deles se tornou algo mais. Tornou-se um refúgio. Laura, sentindo a tristeza que emanava do quarto, apareceu na porta. Ela caminhou lentamente até Helena, subiu em seu colo sem pedir permissão e a abraçou com seus bracinhos. Não chora, Helena, ela sussurrou, com a sabedoria das crianças. O papai vai brigar com o homem mau. Ele me prometeu.
A fé inabalável da menina, sua certeza de que o pai era o herói que resolveria tudo, foi o bálsamo final para a alma ferida de Helena. Ela abraçou a criança com força, respirando o cheiro de infância e de esperança. Olhou para Arthur por cima da cabeça da menina e seus olhos agora não tinham mais dúvida. Tinham fogo. A batalha não era mais apenas sobre seu passado, era sobre o futuro daquela menina, que acreditava em heróis e em promessas. A revelação final, a peça que faltava no quebra-cabeça, veio de um contador júnior demitido do hospital, encontrado pela equipe de jornalistas. O homem, com medo, mas ansioso por se vingar, entregou os documentos. Não se tratava apenas de negligência. O Dr. Morales era parte de um esquema sofisticado de fraude. Ele utilizava deliberadamente materiais cirúrgicos de uma empresa específica, superfaturados e, em alguns casos, de qualidade inferior. Essa empresa, como os documentos provavam, pertencia secretamente ao pai de Morales, o mesmo diretor do hospital que acobertou o caso de Helena. A morte do menino não fora apenas um erro, fora uma consequência direta da ganância. O motivo não era a incompetência, era o lucro. O crime era muito maior e mais sujo do que qualquer um imaginava. Com a arma fumegante nas mãos, Arthur decidiu que o golpe final seria pessoal e público. Ele organizou um evento beneficente no próprio hospital, sob o pretexto de anunciar uma doação multimilionária para a ala pediátrica. Convidou toda a alta sociedade, a imprensa, os diretores do hospital. E, claro, fez questão de que o Dr. Morales fosse o convidado de honra. Era uma armadilha perfeita, montada com o que ele tinha de melhor: dinheiro, influência e um timing impecável. Morales aceitou o convite, radiante. Ser homenageado em um evento patrocinado por Arthur Menezes, enquanto a ex-enfermeira era difamada nos jornais, era a vitória final, a prova pública de sua inocência e poder. Ele caminhava para sua própria execução e ainda achava que estava indo para uma coroação. O salão de eventos do hospital estava lotado. O clima era de celebração. Dr. Morales circulava entre os convidados, recebendo tapinhas nas costas e sorrisos de admiração. Helena estava presente, sentada discretamente em uma mesa nos fundos, ao lado de Laura e de uma das advogadas de Arthur. Sua presença causou alguns sussurros, mas a maioria a ignorou, considerando-a uma nota de rodapé insignificante no grande evento. Então Arthur subiu ao palco. As luzes se focaram nele. O silêncio se instalou. Todos esperavam o anúncio da grande doação. Mas Arthur não começou falando de dinheiro. Ele começou falando de coragem. Esta noite, ele iniciou, a voz ressoando pelo salão. Eu gostaria de homenagear uma pessoa que me lembrou que a integridade não tem preço e que a verdade, por mais que tentem enterrá-la, sempre encontra um caminho para a luz. As luzes do palco se moveram, saindo de Arthur e focando em Helena, que se encolheu na cadeira, surpresa. No telão gigante atrás de Arthur não apareceram logotipos ou valores. Apareceu o rosto sorridente de um menino de 6 anos, o menino que morrera na mesa de cirurgia. O salão prendeu a respiração. Esta é a história de uma enfermeira que ousou falar por ele, continuou Arthur, enquanto os documentos, os depoimentos, as provas da fraude financeira começavam a aparecer no telão, um a um. O silêncio no salão se transformou em um murmúrio de choque. Os rostos, antes sorridentes, agora estavam pálidos. Dr. Morales, no meio da plateia, parecia ter virado uma estátua de gelo. Cada slide no telão era um prego em seu caixão. Os acordos de silêncio, os registros da empresa fantasma, a trajetória do dinheiro. Estava tudo ali, exposto para o mundo. Arthur não narrava os fatos com raiva, mas com uma precisão fria e cirúrgica que era ainda mais devastadora. Ele não estava fazendo um discurso, estava lendo uma autópsia. A autópsia de uma carreira construída sobre a mentira e a ganância.
Ele estava devolvendo a Helena publicamente a voz que o poder e o dinheiro tinham tentado roubar dela anos atrás. Ao final da apresentação, Arthur olhou diretamente para o Dr. Morales, que tremia visivelmente. "A minha doação para este hospital esta noite será real", ele anunciou. "Será a criação de um fundo jurídico multimilionário para apoiar esta mulher." Ele apontou para Helena. "E todas as outras famílias que foram vítimas deste esquema. E para financiar uma auditoria externa e independente que limpará esta instituição de cima a baixo." Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. "A justiça, doutor", ele disse a voz cortante. "Às vezes tarda, mas com os recursos certos ela não falha." O flash das câmeras explodiu. A carreira do Dr. Morales tinha acabado e a redenção de Helena tinha apenas começado. O salão do hospital mergulhou no caos. Flashes de câmeras explodiam. Jornalistas se acotovelavam, gritando perguntas para Arthur, para Helena, para qualquer um. O Dr. Morales, pálido como um fantasma, foi cercado por seguranças que o escoltaram para fora, o rosto uma máscara de ruína e incredulidade. Em meio à tempestade que ele mesmo criara, Arthur agiu com uma clareza que não possuía antes. Ele se moveu rapidamente, colocando-se entre Helena e a multidão faminta. Com um braço, ele a protegeu, e com o outro segurou a cadeira de rodas de Laura, guiando-as por uma saída lateral que seus seguranças já haviam preparado. Ele não estava mais a protegendo por obrigação ou por culpa. Estava a protegendo por instinto. Naquele corredor de serviço, longe dos holofotes, sua transformação de patrão distante para protetor feroz estava completa. Ele não era mais apenas o chefe, era o escudo dela. De volta à segurança silenciosa da mansão, a adrenalina começou a baixar, dando lugar a uma exaustão avassaladora. Helena, que se mantivera de pé com pura força de vontade durante todo o evento, finalmente desabou. Sentou-se no sofá do imenso hall de entrada e começou a chorar. Um choro silencioso, de alívio, de dor, de anos de injustiça que finalmente encontravam uma saída. Arthur ficou parado no meio da sala, completamente perdido. Ele sabia como lidar com uma crise corporativa, com uma queda na bolsa, com um inimigo de negócios. Mas não sabia o que fazer com as lágrimas de uma mulher. Ele fez a única coisa que lhe pareceu vagamente apropriada. Foi até a cozinha, serviu um copo de água e o estendeu para ela. O gesto desajeitado, mas sincero. Era a primeira vez que ele tentava cuidar de alguém sem usar seu dinheiro para isso. Laura, que observava a cena com seus olhos grandes e sábios, desceu de sua cadeira e caminhou com passos ainda um pouco hesitantes até Helena. Ela não disse nada, apenas abraçou as pernas da mulher que a salvara, encostando a cabeça em seu colo. "Não chora, Helena", ela sussurrou, a voz fininha. "O papai brigou com o homem mau. Já passou." A simplicidade da lógica infantil, a pureza daquele gesto de consolo foi o que finalmente quebrou a tensão. Helena abraçou a menina com força. E Arthur, observando aquele pequeno círculo de afeto, sentiu um nó na garganta. Sua filha, em sua inocência, entendia de cura mais do que todos os especialistas que ele já contratara. E ele entendeu que aquele pequeno grupo de 3 pessoas, forjado na crise e na dor, era agora o centro de seu universo. A história explodiu no dia seguinte. Estava em todos os portais de notícias, em todos os jornais. Milionário expõe esquema de corrupção em hospital para defender ex-enfermeira. Helena, a faxineira humilde, tornou-se a heroína da narrativa. Seu passado, antes uma fonte de vergonha e silêncio, agora era seu maior trunfo, a prova de sua integridade. Mensagens começaram a chegar de todos os lados. Antigas colegas de trabalho, que na época se calaram por medo, agora ligavam pedindo perdão e oferecendo apoio. Pacientes que ela cuidara anos atrás a encontravam nas redes sociais para agradecer.
Ela, que se sentira invisível por tanto tempo, agora era vista, ouvida e, acima de tudo, admirada por uma legião de estranhos. Arthur, por sua vez, enfrentava as consequências em seu próprio mundo. O telefone não parava de tocar. Alguns de seus sócios mais conservadores estavam furiosos. Acusavam-no de expor a empresa a um escândalo desnecessário, de agir com o coração em vez de com a cabeça. Ameaçaram retirar investimentos, falaram em cláusulas de imagem. Mas, para sua surpresa, outros ligaram com uma mensagem diferente. Um velho concorrente ligou apenas para dizer: Menezes, pela primeira vez na vida, eu te respeito de verdade. Ele percebeu que sua atitude tinha traçado uma linha na areia, separando os que valorizavam o lucro acima de tudo e os que ainda acreditavam que a honra era um ativo valioso. E ele descobriu, com um alívio inesperado, de que lado queria estar. A ligação mais importante veio do Conselho de Ética Médica e da nova diretoria do hospital. Pressionados pela opinião pública e pela ameaça velada de um processo multimilionário de Arthur, eles agiram rápido. O Dr. Morales foi suspenso preventivamente e uma investigação completa e transparente foi aberta. O diretor do hospital ligou pessoalmente para Arthur. Senhor Menezes, ele disse, a voz cheia de uma humildade forçada. Gostaríamos de oferecer à senhora Helena Ramírez um pedido formal de desculpas. E se ela aceitar, seu antigo cargo de enfermeira-chefe da pediatria está à sua disposição, com um aumento salarial e todas as honras que ela merece. A oferta era a redenção completa, a vitória final. Era tudo pelo que Helena, um dia, sonhara lutar. Quando Arthur lhe deu a notícia, Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Ela olhou pela janela do jardim, onde Laura, agora mais forte, tentava chutar uma bola. A imagem de si mesma, de volta ao uniforme branco, correndo por aqueles corredores de hospital, parecia um sonho distante, de outra vida. Era tudo o que ela sempre quis. Mas era mesmo? Seu olhar voltou para a menina no jardim, para a casa que, aos poucos, aprendia a chamar de lar, para o homem ao seu lado, que tinha arriscado seu império por ela. E ela percebeu, com uma clareza que a surpreendeu, que seus sonhos tinham mudado de endereço. O hospital era seu passado, aquele jardim, aquela menina, aquele homem. Aquilo começava a aparecer perigosamente com o seu futuro. Ela se virou para Arthur, um sorriso sereno no rosto. É uma oferta incrível, ela disse a voz calma, mas eu vou recusar. Arthur a olhou surpreso. Por quê? É a sua chance de ter sua vida de volta. Eu lutei por anos para limpar meu nome, ela explicou. Mas nesse processo eu descobri que meu nome, agora, está ligado ao de vocês. Minha vida não é mais a minha vida, é a nossa, e eu não quero que isso mude. A decisão dela, a escolha de ficar, de priorizar aquela nova e frágil família em vez de sua carreira, foi a declaração mais poderosa que ela poderia ter feito. Ela não estava mais fugindo de seu passado, nem tentando recuperá-lo. Estava pela primeira vez escolhendo ativamente seu presente. Arthur ficou profundamente comovido. A lealdade dela, sua escolha de permanecer ao lado dele e de Laura, era um presente que ele não sabia se merecia. Se você não quer voltar para o hospital, ele disse, a mente já trabalhando, então vamos trazer a causa até você. Ele se referia ao fundo jurídico que anunciara. Eu não quero que seja apenas um projeto dos meus advogados. Eu quero que você o lidere, Helena. Quero que você seja o coração dessa iniciativa, que escolha as famílias que vamos ajudar, que garanta que o dinheiro seja usado para buscar justiça, não apenas para pagar honorários. Quero que você transforme sua dor na esperança de outras pessoas. Não era uma oferta de emprego, era uma oferta de propósito. A mansão, nos meses que se seguiram, deixou de ser um cenário de poder e dor para se tornar um lar de verdade. As salas de visitas, antes intocadas e formais, foram abertas.
Brinquedos de Laura começaram a aparecer em lugares inesperados, pequenas ilhas de cor e desordem em um mar de perfeição minimalista. Arthur, que antes via sua casa como uma fortaleza, agora a via como um porto. Ele trazia trabalho para casa não por necessidade, mas por desejo de estar perto delas. O som do teclado em seu escritório agora era frequentemente interrompido pela risada de Laura vindo do jardim, e ele descobriu que essa era a melhor trilha sonora que já tivera para trabalhar. Eles começaram a construir pequenos rituais, jantares na cozinha, não na sala de jantar, passeios no parque aos domingos, sessões de cinema improvisadas na sala de TV, com pipoca e cobertores. Arthur, o homem que só sabia dar ordens, estava aprendendo a arte da colaboração. Ele tentou cozinhar um macarrão e quase incendiou a cozinha. Tentou dar banho em Laura e acabou mais molhado do que ela. E em cada um desses pequenos desastres domésticos, ele e Helena riam. Juntos, eram risadas de cumplicidade, de duas pessoas de mundos diferentes, aprendendo a navegar em um território novo e desconhecido, e descobrindo que, juntos, eram muito menos desajeitados. Com a orientação de Helena, Arthur finalmente encontrou coragem para fazer algo que evitara por 2 anos, falar com Laura sobre a mãe. Ele tirou os velhos álbuns de fotos da gaveta. Mostrou a Laura o sorriso de Helena. Contou sobre suas viagens, sobre suas manias engraçadas, sobre o amor imenso que ela sentia pela filha. Não era mais um assunto proibido, um fantasma no corredor. Era uma história de amor, contada por um pai que finalmente aprendia a transformar seu luto em uma herança de afeto. E Helena participava, não como uma substituta, mas como uma guardiã daquela memória, ajudando a construir uma ponte de amor entre a mãe que estava no céu e a filha que continuava na terra. Helena, por sua vez, sentia que estava cumprindo a promessa que fizera a Helena de uma forma que nunca imaginou. Ela não estava apenas cuidando de Laura, estava ajudando a curar o homem que sua amiga amara. Estava trazendo de volta a vida, a risada e a leveza para a casa que Helena construíra com tanto carinho. Ela sentia a presença da amiga em cada cômodo, não como uma sombra de ciúme, mas como uma aprovação silenciosa. Ela entendia que o amor, às vezes, assume formas estranhas e que sua missão ali era muito maior do que ela mesma, uma peça em um quebra-cabeça cósmico que finalmente começava a fazer sentido. O processo contra o Dr. Morales avançou, impulsionado pelos recursos de Arthur e pela coragem das novas testemunhas. O caso virou um símbolo da luta contra a impunidade médica e a arrogância corporativa. O testemunho de Helena no tribunal foi devastador. Ela não falou como uma vítima, mas como uma profissional, detalhando cada erro, cada protocolo ignorado, com uma precisão que não deixava margem para dúvidas. Ela não estava ali para se vingar. Estava ali para honrar a memória de um menino e para garantir que nenhuma outra família passasse por aquela dor. Ao final de seu depoimento, o silêncio no tribunal era um testemunho de sua vitória moral, muito antes de qualquer veredito legal. A transformação de Arthur se refletiu em seus negócios. Ele começou a ser visto não mais como um tubarão implacável, mas como um bilionário com consciência. Vendeu suas ações em empresas com histórico de práticas antiéticas e investiu pesadamente em projetos de inovação social e sustentabilidade. Seus sócios antigos achavam que ele tinha enlouquecido, mas novos parceiros, mais alinhados com sua nova visão, começaram a surgir. Ele estava provando que era possível ter lucro e propósito, que o poder podia ser usado não apenas para construir prédios, mas para construir um mundo um pouco melhor. A influência de Helena tinha transbordado da sua casa para o seu império. A saúde de Laura estava completamente restaurada. Ela era uma menina alegre, curiosa e cheia de vida. O trauma que quase a levara
Tinha sido substituído pela segurança de um lar onde ela era amada incondicionalmente. Um dia, enquanto brincava, ela se virou para Helena e, com a naturalidade de quem afirma o óbvio, disse: "Você é minha mãe, Lena." O nome, inventado por ela, era perfeito. Não tentava substituir Helena, mas criava um novo espaço, um novo título de afeto. Helena a abraçou, as lágrimas de alegria finalmente lavando os últimos vestígios de dor de seu próprio passado. Ela tinha perdido uma carreira, mas tinha ganhado uma filha, e essa troca, ela sabia, era a mais vantajosa de sua vida. Meses se passaram, a poeira da batalha legal assentou. O Dr. Morales foi condenado, sua licença cassada. A justiça tardia finalmente chegara. Numa noite de verão, a paz na mansão era quase palpável. Os três estavam no jardim, deitados na grama, olhando para as estrelas. Laura, entre eles, nomeava as constelações que aprendera em um aplicativo que o pai, ironicamente, tinha desenvolvido. O silêncio era confortável, preenchido pelo som dos grilos e pela sensação de pertencimento. Eles não precisavam mais de palavras para se entender. Eram uma família, unida não por laços de sangue, mas pelas cicatrizes compartilhadas e pela escolha diária de cuidarem um do outro. Foi naquela noite que Arthur finalmente se declarou. Ele não planejou. As palavras simplesmente saíram, tão naturais quanto a respiração. "Helena", ele disse, virando-se para ela, "minha promessa de te ajudar com o Morales não era só sobre justiça, era sobre encontrar uma desculpa para te manter na minha vida. Eu precisava de você." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Eu me apaixonei pela sua força quando você me desafiou. Me apaixonei pela sua integridade quando você recusou aquele dinheiro. E me apaixono todos os dias pela sua bondade, pela forma como você curou minha filha e, de quebra, me curou também." Helena o ouvia, o coração batendo forte. Ela também o amava. Amava o homem que ele estava se tornando. Ele aprendia a ser, a vulnerabilidade que ele ousava mostrar. O medo das diferenças entre seus mundos ainda existia, um pequeno fantasma em um canto de sua mente. Mas o amor que sentia era maior. "Eu também me apaixonei por você, Arthur", ela confessou, a voz um sussurro. "Mas eu tinha medo. Medo de ser só um projeto de conserto na sua vida. Medo de não pertencer a este mundo." "Você não pertence a este mundo", ele respondeu, pegando a mão dela. "Você o constrói. Você construiu o nosso. E quero mais viver em nenhum outro." O pedido de casamento não foi uma surpresa, mas uma consequência. A próxima etapa lógica de uma jornada que começara de forma tão ilógica. Ele não lhe ofereceu um império ou uma vida de luxo. Ofereceu-lhe uma parceria. "Eu não sei ser um bom homem, Helena, mas estou disposto a passar o resto da minha vida aprendendo com você, se você me aceitar." Ela não respondeu com palavras. Apenas apertou a mão dele e sorriu, um sorriso que continha todas as respostas. Laura, que fingia dormir entre eles, abriu um olho e sussurrou. Já era hora. O riso dos três subiu para as estrelas, a trilha sonora de uma família que, contra todas as probabilidades, tinha encontrado seu caminho de volta para casa. O casamento não foi um evento para a sociedade, foi um pacto para a alma. A cerimônia aconteceu no jardim da mansão, em uma tarde de primavera, com o cheiro de grama molhada e terra nova. Não havia centenas de convidados, apenas os essenciais. A mãe de Helena, os funcionários leais da casa que se tornaram família, e Laura, que correu pelo gramado em um vestido branco, jogando pétalas de flores com uma alegria contagiante. Ela não era uma dama de honra, era a arquiteta principal daquela união. Quando Arthur colocou o anel no dedo de Helena, ele não prometeu riqueza ou poder. Ele sussurrou: "Prometo te ouvir, mesmo quando o silêncio for a resposta mais fácil. Prometo ser o homem que você e minha filha merecem."
E Helena, com os olhos brilhando, respondeu: E eu prometo te lembrar todos os dias que a maior força de um homem está no tamanho da coragem que ele tem para amar. A vida, depois daquele dia, assentou-se em uma nova e bela rotina. O fundo jurídico que Arthur criara em um momento de fúria transformou-se na Fundação Helena Menezes, uma organização dedicada a dar voz àqueles que o sistema tentava silenciar. O escritório da mansão, antes um bunker de negócios, agora tinha uma parede coberta de fotos de famílias que eles ajudaram. Eram rostos de pessoas comuns, de diferentes partes do país, que encontraram na fundação a força para lutar contra injustiças. Helena era o coração do projeto, lendo cada caso, conversando com cada família, sua antiga dor transformada em uma bússola de empatia. Arthur era o motor, usando sua vasta rede de contatos e recursos não para construir prédios, mas para reconstruir vidas. Eles se tornaram uma dupla improvável e imbatível. Laura cresceu como uma flor em um jardim bem cuidado. Tornou-se uma menina de uma empatia rara, talvez por ter conhecido a fragilidade da vida tão de perto. Ela passava horas ao lado da mãe, olhando os processos da fundação, fazendo desenhos coloridos para as crianças das fotos. Esse é para o menino que perdeu a vovó? Ela perguntava, estendendo um desenho de um sol com um sorriso gigante. É sim, meu amor. Ele vai adorar, respondia Helena. A menina era a prova viva de que a cura era possível, a personificação da resiliência. E para Arthur, cada risada dela, cada corrida pelo jardim, era um lembrete diário do milagre que Helena tinha operado, não apenas no corpo de sua filha, mas na alma de sua família. Um dia, um pequeno artigo em uma coluna jurídica de jornal chamou a atenção de Arthur. A nota informava, em linguagem técnica e fria, que o ex-médico Dr. Morales, após perder seu registro e ser condenado em múltiplos processos civis, agora enfrentava acusações criminais por fraude e perjúrio. Seu império, construído sobre o silêncio e a dor dos outros, tinha finalmente ruído. Arthur leu a notícia e não sentiu triunfo, nem alegria pela vingança. Sentiu apenas o fechar de um ciclo, uma paz sombria. Mostrou a nota para Helena, que a leu em silêncio e depois dobrou o jornal. Acabou, ela disse, a voz serena. Não havia mais nada a ser dito. A justiça, por mais tortuosa que fosse, tinha encontrado seu caminho. A vitória deles não estava na ruína de seu inimigo, mas na paz que eles tinham construído para si mesmos. Numa noite, enquanto observavam Laura dormir, Arthur se virou para Helena. Eu passei a vida inteira acreditando que o poder era a capacidade de impor minha vontade sobre o mundo. Ele confessou, a voz baixa, de controlar variáveis, de antecipar resultados. Eu media meu valor pelo tamanho da minha conta bancária. Ele pegou a mão dela. Mas você me ensinou que o verdadeiro poder é outra coisa. É a coragem de ser vulnerável, de admitir quando não se sabe o caminho. É a força de se levantar por alguém, mesmo quando você não tem nada a ganhar. Você, Helena, com seu uniforme de faxineira e seu coração teimoso, é a pessoa mais poderosa que eu já conheci. As palavras dele, ditas com uma sinceridade crua, eram a mais bela declaração de amor que ela já recebera. Em seu primeiro aniversário de casamento, Arthur lhe deu um presente inesperado. Não era uma joia, nem uma viagem. Era um simples envelope pardo. Dentro havia um documento oficial do Conselho Regional de Enfermagem. Helena leu as palavras e suas mãos começaram a tremer. Com base em novas evidências e no testemunho de múltiplos profissionais, o Conselho revogava a decisão anterior e restituía com todas as honras sua licença profissional. Como? Ela sussurrou, as lágrimas embaçando sua visão. Eu apenas mostrei a eles a verdade que você sempre soube, ele respondeu. Não era para que ela voltasse a trabalhar em um hospital. Era para que ela se lembrasse.
todos os dias de quem ela era, uma heroína cuja integridade finalmente recebia seu devido reconhecimento. A cena final daquela história aconteceu em uma tarde preguiçosa de domingo, no mesmo jardim que testemunhara tantas batalhas e transformações. Laura, agora uma menina falante de quase 10 anos, corria atrás de borboletas. Arthur e Helena a observavam de uma manta estendida na grama. Ele a abraçou por trás, a mão repousando suavemente sobre a barriga dela, onde uma nova vida crescia, um pequeno irmãozinho a caminho. Não havia mais fantasmas naquela casa, apenas a doce presença das memórias. O silêncio não era mais de dor, mas de uma paz conquistada. Eles tinham enfrentado o mundo e juntos tinham vencido. Tinham provado que a compaixão é mais forte que o poder, que a verdade é mais resistente que a mentira e que o amor, às vezes, chega da forma mais improvável, vestido em um uniforme de faxineira. Uma promessa feita a uma amiga, uma vida salva pela coragem e uma família reconstruída pela força da verdade. Se a jornada de Helena, Arthur e Laura te inspirou, se te fez acreditar que a integridade é a nossa maior força, então junte-se à nossa comunidade. Sua inscrição é o que nos dá fôlego para contar mais histórias como esta. Deixe seu like para que essa mensagem de esperança viaje mais longe e comente aqui embaixo o que você faria no lugar da Helena. Nós temos um encontro marcado todos os dias com uma nova história e a próxima pode ser a sua.